É o seguinte, na segunda noite, eu vi o dono da posada, o senhor Heitor, ele organizando lá, conversando com o pessoal e organizando para poder levar o pessoal numa caçada de onça. Poxa, eu fiquei realmente oriçado com aquele negócio, porque enquanto eu estava andando, no meio do rio formava umas praias, e eu fui lá olhar, tinha rastro de onça, de capivara, de uns bichos que eu não conheço, tudo quanto é tipo de rastro, tem muito bicho mesmo na região. Praia? Na praia que forma no meio do rio. Daí, de repente, naquele dia eu tinha levantado cedo, tinha um jacaré imenso deitado lá do outro lado assim, apreciando, tomando sol. Aí o pessoal aqui é jacaré, não é um pedaço de pau, mas não tinha aquele pedaço de pau, é um pedaço de pau, é um jacaré, até aqui um daqueles cabras mais corajoso, pegou um remo, pegou uma canoinha, atravessou, chegou lá, a hora que chegou aqui, bateu o remo no pau, o pau pulou dentro da água, era um jacaré mesmo. Aí organizando caçada de onça. Eu falei, mas que diacho será isso? Bom, foram, pessoal, 6 pessoas entraram numa caminhonetona e foram lá para essa caçada de onça. Quando é no outro dia, e largou o pessoal para lá. No outro dia, 8, 9 horas que eu estou preparando para ir pescar, logo depois de tomar café, chegou uns arranhados, outros assim, todo mundo estrupiado, aqueles caras. Eu falei, mas que diabo, essa caçada de onça foi braba demais. Aconteceu que naquele dia ficou doente uma pessoa lá no acampamento, teve que ir na cidade aqui da Uana. Eu fui. Quando estava voltando, já de noite, depois da consulta médica, nós voltamos, quando está passando, chegou numa determinada, lá perto do rio, eu vi um monte de luz vermelha apontando para dentro da mata. E lá no fundo uma casa piscando. Aí eu perguntei pro motorista, que era o dono da polícia, o que é aquilo ali? Que rolê? Ele falou assim, ali é onde faz a caçada de onça, ali é o ponto de pega a onça. Eu falei, o quê? Como é que é esse negócio? Ele falou assim, não, aqui é o seguinte, a gente fala caçada de onça para as mulheres não ficarem muito desconfiadas. Mas olha lá, tá vendo? Aquela loirinha lá é uma das onças. Eu falei, mas como é que é esse negócio? Ele falou assim, negócio assim, para você pôr a mão numa onça dessa aí, você tem que desembolsar no mínimo 3 oncinhas. Eu falei, meu Deus, que coisa esquisita. Cheguei no acampamento, um dos caçadores de onça tinha voltado arranhado, tava lá, e o cabra, cara de pau, gente, casado, e tinha ido caçar onça de noite, sabe? Aí eu pego e comentei lá, brincando, aí o buchicho espalhou. Olha, esse cara foi caçado no tamanco lá no acampamento, que o sargento numa parta ia parar na delegacia. Pois é, caçada de onça em Aquidauana. Se você for para aquela região, principalmente lá no Pesqueiro Jatubá, e te chamar para caçada de onça, prepare o teu bolso, porque muitos dos meus amigos que foram lá na caçada de onça voltaram estuprados com os seus cartões de crédito, pelo menos uns 3 meses de estupro no cartão de crédito. Esse problema é o seguinte, o cara... Deixa eu mandar aqui um abraço aqui ao Sargento Emerson, ao Sargento Richardson, Sargenente Richardson, Richardson. Tal qual o Richardson. Não, eu sou subtenente. Eu sou subtenente. O outro é sargenente, segundo o Richardson, né? Richardson, um abraço. Essa onça, não essa que o doutor Euripes falou aí, mas a onça que ele contou de outros casos, uma onça que teve numa caminhonete aqui pro lado do Tocantins, aqui, no Formoso ali, essa onça, essa semana, segundo tem sido falado aí, vai tomar água, né? É hora da onça beber água. Então, estamos aguardando. Eu espero que essa situação de sargenente sua, ela seja realmente mudada e a minha de subtenente também seja mudada. E eu quero também, doutor Euripes, mandar aqui um beijão, um aperto, tudo que se pode fazer, né, com um tabajara de um filho, né? Meu filhinho, né, o Rafael, que está assistindo. Meu filho, você é o herói do papai, você é o amigão do papai, o parceiro do papai. Um beijo para você, tá bom? E um beijo para você também, Julinha. Que Deus abençoe muito você, tá, minha filha? Beijo. Tá certo, Mansur. Olha, é o seguinte, gente, eu tenho falado aqui, e não é à toa, gostaria que algum dos nossos 17 deputados federais pudesse tomar alguma atitude, e algum dos nossos 3 senadores. Com relação, a gente sempre reclamou de menores. Essa semana, eu assistindo um programa de televisão, vi o quanto o apresentador ficou indignado, porque houve um sequestro com uma arma, mostrava pelo carro, mostrava apenas a arma apontada na cabeça de uma senhora na porta de um shopping, dentro de um carro. E os policiais gritavam para ele ligar a luz interna do veículo, e a pessoa não obedecia. E ele exigindo que a imprensa aproximasse o máximo possível, porque o bandido tinha medo de que na hora que ele saísse, levasse um estanho quente no cucuruto. De repente, conseguiram invadir o carro,
E na hora que, aquilo também me indignou, porque na hora que o mutrecão lá, como os cavalões, como diz o Gilberto, na hora que saiu, simplesmente os policiais levou como que chama aquele negócio que põe na frente? O escudo para tampar a televisão, gritando, é menor, não pode filmar. E não mostraram a cara do bandido. Um bandido de 17 anos que tinha feito o sequestro, estava com a arma na cabeça da mulher, pronto para estourar a qualquer segundo. E aí não pôde mostrar e nem dizer o nome ou as iniciais daquele bandido. Você que defende esse tipo de criminoso, eu não vejo ali, de forma alguma, uma criança ou um menor. Eu vejo um bandido mesmo. E hoje aqui no jornal nosso aqui também tem notícias a respeito disso, de roubos e um cidadão que roubou um carro, um bandido que roubou um carro, a polícia começou a perseguir, de repente ele não teve saída, teve que parar e se entregar. A hora que entrega, o que é? 2 menores, um de 14 e outro parece de 15 anos, que estavam dando tiro, trocando tiro e roubando. Gente, essa questão, querer dizer que menor de idade é uma pessoa que não tem a capacidade de entender, a capacidade do cidadão mediano, de entender o que é certo e o que é errado, o que é lei e o que não é. Essa lei da menoridade, 18 anos, menoridade penal de 18 anos, foi discutida na década de 30, quando se instituiu, quando promulgou o Código Penal nosso, que é de 1940. Olha, naquela década anterior que discutiu isso. Naquela ocasião, realmente, uma pessoa de 20 anos, 18 anos, podia até não ter um entendimento legal da lei, porque a gente sabe de muitas histórias, inclusive de casamentos, que quem escolheu era o pai, as crianças nem falavam direito, assim, as pessoas de 14, 15 anos. Mas hoje você dizer que um menino, um bandido de 13, 14, 15, 16 anos, não entende o que é certo e o que é errado, não sabe que matar não pode, não sabe que isso é crime, é um absurdo. Essas leis que estão empacadas lá no Congresso, as PEC que estão empacadas no Congresso, que muda a menoridade para 16, ou até menos do que isso, precisa ser desenvolvido, precisa que a gente bota isso para frente. É um absurdo o que tem acontecido e eu acho que se a gente continuar assim, vai ser um problema muito sério com relação ao nosso futuro e às pessoas de 14, 15 anos. Eles não têm tempo para isso não, desculpa aí, Melo, mas eles não têm tempo para isso não, hein? Deixa eu falar com ele, depois eu falo com o senhor. Eu sei que o senhor é muito bravo, fala primeiro com o Melo. E aí, Melo? Você que prende tanta gente aí na rua, você já apreendeu, que eu não posso nem dizer prendeu o fulano, se prendeu um menor, apreendeu. O senhor apreendeu muitos menores? Porque eu recebi vários nas delegacias. Doutor, a gente sabe que realmente isso é uma situação que o país vive hoje, essa avalanche de menores no mundo do crime. Hoje, na verdade, todos nós somos sabedores que as maiores quadrilhas formadas, eles colocam os menores para poder assumir tudo quanto é tipo de crime, para poder sair livre. A gente sabe disso. Principalmente quando é crime contra a vida, crime contra patrimônio, eles colocam os menores para poder estar assumindo essas situações aí. Então a gente lamenta muito, sabe que hoje a dificuldade é muito grande de combater esse tipo de punir esses menores, porque o nosso Código de Processo Penal ele é ultrapassado, ele não deixa muito a desejar e nós precisamos que realmente haja uma emenda, uma mudança radical, um 360 em nossas vidas, principalmente nessas mudanças das nossas leis. Sabemos que hoje, os menores hoje estão tocando terror, eles invadem residências, eles tiveram a oportunidade, eles fizeram um crime, cometeram um crime aqui no setor sul, não tem nada mais, menos de que 6 meses, eles invadiram uma residência lá, estupraram uma senhora de 70 anos, pegaram, a Polícia Militar conseguiu pegar esses elementos, 3 deles eram menores. Então, quer dizer, o mundo do crime agora está sendo realmente colocado os menores à frente de tudo. Então, precisamos que realmente haja uma mudança, chamar a responsabilidade desses nossos deputados, nossos senadores, para que haja um estudo. Isso não é para hoje, não, isso é para ontem. Essa mudança tem que ser para ontem, porque está vivendo uma situação, nós vamos chegar a um ponto que não vai muito longe, não. Não vai muito longe, não. Vai chegar a um ponto de caos total. E muitas pessoas aí vão começar a combater esse tipo de crime, doutor, com as suas próprias mãos. E se começar isso aí, nada, não vamos chegar a um ponto de ter uma guerra civil logo. Tá certo. Senhor aspirante a tenente, Maxuelo, a opinião do senhor a respeito dessa menoridade. O senhor que é um homem que trabalhou muito na frente, na rua, tal qual eu que combati esses bandidos, são menores infratores, são bandidos mesmo. O que o senhor acha desses bandidinhos aí, bandidões que têm afrontado todo mundo? Primeiro, o senhor falou dos senadores, dos deputados, eles não têm tempo para aprovar essas mudanças. Por quê? As pastinhas não deixam? Não deixa. As pastinhas e aquelas
aquelas, como o senhor falou aí, aquelas, as onças de Aquidauana não deixam, né? Não deixa. Aquelas onças já eram cara deles, então desceu. Sabe? Não deixa. As onças de Brasília não deixam, né? Agora, tal qual as de Aquidauana tem em Brasília. A televisão mostrou esses dias aí. A cueca, então, meia. Né? As cuecas ficam pesadas, meia. Os sapatos apertam demais. Quando vai andar. Então tem que fazer sapatos mais largos, cuecas mais largas, com cofrinho, com segredo. Sei lá, se não um cuecão de couro, né? Como dizia aquele personagem. Mas a gente faz isso porque é ou não é uma piada? É ou não é uma piada essa história? Veja bem, existe uma coisa chamada espírito das leis, o senhor sabe bem o que é isso. O espírito das leis é muito bravo, eles não baixam alguns aí que é uma loucura. Uma lei, quando ela é criada avaliando, tem que se levar em conta o contexto social, histórico do momento, né? E quando uma menoridade, né, foi levada a esse efeito de 18 anos, é porque naquela época, e os senhores devem lembrar disso, criança nascia, ficava 3 meses embrulhada em um tanto de pano, mexia mal os olhos, sabe? Criança era diferente. Hoje, criança de 10 dias já, sabe, serelepe, já é outra história, é outra vida. O que ocorre? Hoje, a menoridade para 14 anos, eu ainda acho que é muito, tinha que diminuir mais. Tem país aí que é bem menos. Mas 14 anos. Agora, o que me decepciona, doutor Eurico, o que me decepciona muito, e aí depois eu fui analisar, eles estão na razão deles, né? É a OAB vir defender, sabe, ser contrária a esse tipo de coisa. Abaixar a minoridade. Mas aí eu fui entender, ser contrária a aumentar a pena, eu fui entender. Senão os advogados não tem como trabalhar, né? Se fizer o que eu falei aqui, não vai precisar de advogado, basicamente. E aí, veja bem, eu vi o presidente da OAB fazer a gentileza de falar que... OAB local ou nacional? Não, local. Sim. De falar lá na CPI da Segurança Pública, na Assembleia, que não adianta diminuir a menoridade, porque trata-se de direito civil. E se diminuir a menoridade, esse menino terá direito a dirigir, terá direito a uma série de coisas. Mas já dirige sem nada, pombas. Mas não é isso. Não é isso. Não se confunde as coisas, pelo amor de Deus. É muito simples quando eu faço uma defesa daquilo que me interessa. Aquilo que me interessa eu vou defender e arrumar argumentação das mais diversas para garantir a minha defesa. O problema é que quando se trata de uma coletividade da sociedade, eu preciso ter um argumento que proteja a sociedade contra o bandido. Interesse coletivo, né? Interesse coletivo. E não, ele veio dizer que isso se mistura com direitos civis. Ah, doutor presidente, tá certo, pelo amor de Deus. Olha, gente, sabe, pelo amor de Deus. O Maxwell tem razão nisso, mas vamos ouvir o seguinte. A gente sabe que as escolas, por exemplo, as escolas do meu tempo, quando eu era estudante, de 16 anos, nos anos 60, 70, tinham outro rigor. E isso tem influenciado demais hoje, que as escolas hoje estão uma desgrama. Eu quero ouvir a opinião de um professor, uma pessoa que realmente está lá na sala de aula, e que a opinião sua, senhor senhor professor Flávio. Professor Flávio, o senhor que é professor, que leciona, embora agora esteja lecionando mais para adultos, mas já teve a sua experiência com menores. Como é a situação do professor e o menor delinquente na escola? Eu ministro também aulas em 2 colégios particulares aqui em Goiânia. Sim. É interessante porque essa semana houve uma reunião falando sobre o problema que está acontecendo lá no Vaca Brava, sobre alunos que estão lá de tomar bebida alcoólica. Sim. Então, nós estamos fazendo mais reuniões pedagógicas, principalmente para voltar um pouco, como o senhor falou agora, voltar um pouco ao tradicional. Tá certo. Olha, gente, o que o professor falou aqui é a experiência. E vocês vejam o seguinte, hoje as escolas militares, da Polícia Militar, que está em diversas partes do estado, é um sucesso, não só com os pais, com a sociedade, mas até com os próprios alunos. Tem uma neta que era um pouquinho rebelde, a Giovana.
lutei até não ter mais jeito de conseguir colocá-la no colégio militar, usando, lógico, dessa situação de que eu sou egresso da Polícia Militar. Então, como os meus herdeiros também têm direito a alguma coisa de lá. E bases, graças a Deus, consegui matriculá-la num colégio militar. E isso ajudou demais. E as escolas militares estão tendo sucesso exatamente por causa da disciplina. Vamos falar aqui com o presidente da Associação de Bairro, que é o João Paulo. O João Paulo é o seguinte, muitos dos problemas que acontecem nas escolas, ou quase todos, vão estourar lá com o senhor como presidente de bairro. Como o senhor vê essa questão da menoridade? O senhor é favorável? Parece que eu ouvi falar que o senhor é favorável a que continue com 18 anos e até suba mais para 25 anos a menoridade. É verdade mesmo, João Paulo? Já que quem é mais autoridade disso aqui perdoa os ladrões de 40, 50 anos, quem sou eu para mandar prender menino de 14 anos? Agora, doutor, eu estava olhando... Tem muito delinquente desse lá no seu vizinhança? Pessoal, menores infratores, me desculpe aí, menores infratores. Os professores, todos eles estão querendo abandonar a sala de aula, que os pais também ficam assim, fica doido da hora para o menino, para entregar lá para o professor, para ele ver livro do menino, sabe? Olha, eu queria até ter trazido, tem uma festa, doutor, tem uma festa que está escrito assim, Noite do Descontrole, hoje na BR-060, com mais de 50 fotos, tudo de menina e menino de 13, 14 anos, Noite do Descontrole, hoje na BR-060. O quê? Eu queria até ter trazido isso. Estão fazendo propaganda de meninas e meninos de 13, a foto 14 anos. Todinha, aqui, como é que chama o programa? Como é que chama? Noite do Descontrole. Está o endereço que é na BR-060, saída para Guapó. Essa propaganda não se destina... A partir das 22 horas, o menino nem devia estar na rua. Olha, essa propaganda que nós estamos fazendo não se destina a você, pedófilo. Ela se destina à Delegacia de Menores, ao Ministério Público, a esse pessoal que se diz proteger, esse pessoalzinho aí, esses meninos. Eu tenho certeza, se essa festa acontecer, vai rolar solto droga, e não é só drogas lícitas, não. As ilícitas vai rolar solto e é provar que aconteça até algum crime. Você que defende essa turma aí, por que não vai lá e não proíbe essa festa? Dá um jeito nisso. Eu digo mais para o senhor ainda, eu acho que nós estamos apostando as fichas da gente no local errado. Se nós contratamos, por exemplo, 10 loiras daquela da pastinha, para orientar, orientar esses deputados federais, quem sabe às vezes eles mudam essa lei para nós. Olha, gente, infelizmente o câmera, ele já acenou para mim, mostrou assim, eu não sei o que é isso, não. Ele fez assim, eu não sei se é paz ou se é chifre ou que diabo que é, mas ele fez assim para mim. Então, sendo assim, eu agradeço você que teve paciência de ficar aí do outro lado, nos vendo. Hoje você escutou a minha história, porque eu estou apresentando, aí do outro lado, tudo legalzinho. A gente agradece muito a sua audiência. Eu lamento, às vezes, não ter tido a mesma competência do Gilberto, do Sérgio, do Sargento Moreira para apresentar o programa, mas fiz o melhor que eu pude. Então você pode ter certeza. A gente foi pego aqui, eu cheguei aqui, apenas com esses papéis na mão aqui e nem retorno tem. Então, assim, com esses papéis na mão e disseram, não, olha, infelizmente o Sérgio teve um probleminha de saúde, alguém de vocês vai ter que apresentar o programa. Aí eu falei assim, então põe o Maxwell. Não chegou ainda, ele só chega atrasado. O melhor merda é eu ser mesmo. E caiu assim. Então, por isso, te agradeço. E Sargento Melo, até sábado, se Deus quiser. Vou mandar um abraço aqui, Tenente Almeida, Sargento Aguinaldo, Tenente Reuneci, meu amigo. Doutor Pimentel, lá do Grupo Jurídico da Associação dos Subtenentes Sargentos. Cabo Souza, da 28, Sargento Reginaldo. Cabo Plácido, né? E o Sargento Ivan também, está todos nos assistindo. Um beijão no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Um abraço minha maninha, minhas irmãs, a Valéria, a Sônia e a Cida, a minha esposa Maria Aparecida, a minha filha Ana Paula e a Bruna. E fiquem todos com Deus. Senhor, nem subtenente, nem tenente, Maxwell. Bom dia, seu tenente. Que Deus abençoe você nessa semana. E o pessoal está perguntando aqui sobre os inativos do Sérgio. Eu não entendi bem, porque foi aprovado e já foi sancionado pelo governador. Os senhores já estão promovidos. A medida que sancionou isso é automático. Isso foi sancionado essa semana. Então, não entendi. E meu filho, mandaram aqui, diz que meu filho está assistindo, não viu. Um abraço para você, meu parceirão, meu amigão. É dobrado. Tá, Rafael? Você é meu amigão, tá? Tá certo. Professor Flávio, muito obrigado pela visita. Muito obrigado. Um bom dia a todos, uma boa semana. Tá certo. Ô, seu João Paulo, bom dia, seu João. Bom dia, doutor Euripo. O Sérgio está dengoso, né, Sérgio? Você vai se cuidar, rapaz. Você tem que vir trabalhar, Sérgio. Um abraço a todos aí da 28ª Companhia também. Escuta só essa. Cada escola que se abre é uma prisão que se fecha.
até sábado, se Deus quiser, quando aqui estará ou o Gilberto ou o Sérgio para apresentar para vocês esse programa Líder de Audiência. Bom dia.